Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta terça-feira, dia 19 de novembro. E que terça-feira é essa? Hoje é o dia de Brasil e Uruguai. E Brasil e Uruguai não é o Brasil e Uruguai do Maracanaço. Não é o Brasil-Uruguai que remonta a 1950, naquela semi-tragédia ocorrida no Maracanã. É o Brasil-Uruguai histórico, mas é muito importante entender que, neste momento, o Uruguai está à frente da seleção brasileira na classificação geral desta eliminatória sul-americana. É claro que, em caso de vitória hoje, o Brasil ultrapassa a seleção uruguaia e pode, inclusive, ocupar a segunda colocação, de acordo com o resultado da Colômbia, também nesta última data FIFA do ano. Mas é muito interessante entender como é que você pode chegar a um momento como este, numa terça-feira nobre, com o Salvador completo totalmente parada para essa partida. Aliás, a Boa Terra, a Bahia, toda vez que recebe a seleção brasileira, recebe com glória, com gala e com muita circunstância, porque o Brasil jamais foi derrotado atuando na Bahia. 16 vitórias, 5 empates em 21 participações da seleção brasileira lá na Bahia. E é muito interessante que a gente possa viver este momento, viver essa situação onde o Brasil não tenha toda aquela referência, não tenha toda aquela pompa, toda aquela circunstância. Mas é fato, a gente tem muita qualidade. E eu tenho muita confiança num treinador chamado Dorival Júnior. Tenho muita confiança, não é pouca confiança não. Entendo que ele esteja no lugar certo e na hora certa. Entendo que ele saiba exatamente aquilo que precisa fazer. Veja o que aconteceu com o Flamengo quando teve Dorival Júnior no comando. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores da América. Um Flamengo que depois passou a trocar de treinadores como a gente troca de calça, pagando fortunas por treinadores que lá não ficaram, pagando não só fortunas pelos salários, como principalmente pelas multas de rescisão contratual. Ou seja, o que o Flamengo aprendeu? Talvez eu devesse ter ficado com o Dorival Júnior. Da mesma maneira que um dia o Palmeiras aprendeu, porque o Dorival é vitorioso, da mesma maneira que o São Paulo aprendeu quando o Dorival deu ao São Paulo uma Copa do Brasil, da mesma maneira que o Santos aprendeu quando o Dorival comandou aqueles jovens meninos e entre eles o próprio Neymar Júnior. Então, é um treinador que tem histórico, mais de 60 anos, serviços prestados, resultados conquistados e ele está no momento certo e na hora certa. Basta entender aquilo que ele precisa fazer. Eu não estou com a ideia de que a gente tenha que ter aquele lindo e belo futebol propositor, que ele é que vai fazer a linda diferença em relação a tudo aquilo que a gente almeja em relação à seleção brasileira. Na minha opinião, este é um momento para você saber que precisa da vitória, que precisa ter tranquilidade para poder terminar o ano numa classificação confortável, segunda ou terceira posições na classificação geral, uma vitória diante de um Uruguai que é um time extremamente organizado, competente, treinado por um treinador muito qualificado, com muita pompa, inclusive, não só pelo fato de ter treinado grandes equipes, não só no Uruguai, como também na Europa, inclusive na Premier League. Ou seja, estamos falando de Bielsa. Mas ninguém é louco ou tem o apelido de louco por acaso. Este é o caso de El Loco Bielsa, que é um treinador que vai manter um ataque muito propositor, que vai tentar em muitos momentos marcar a equipe brasileira de uma maneira alta, jogando no seu característico 3-4-3, ou seja, joga com 3 zagueiros, mas tem 4 no meio-campo e 3 atacantes de referência. Claro que os seus alas, quando o time do Brasil tiver a bola, vão voltar e fazer uma linha de 5.
mas é natural que você tenha desgaste físico para manter o tempo inteiro essa formação. E este é um modelo que há muito é implementado pelo Bielsa. Óbvio que se eu sei disso, o Dorival Júnior também tem plena convicção de que o time do Uruguai vai jogar desta maneira, que é um time perigoso. Não por acaso você tem um centroavante que faz história na Premier League, que é o Darwin Núñez. Não por acaso você tem o Valverde, que faz história na Espanha. São jogadores muito qualificados e que com certeza vão impor bastante problema à seleção brasileira. Mas eu tenho comigo e com os meus botões que, independentemente da qualidade do Uruguai, independente da ideia de jogo do Bielsa, o Brasil seja favorito para essa partida de logo mais à noite lá na Fonte Nova. E por que é favorito? Porque tem qualidade, tem retrospecto e, acima de tudo, precisa ter apetite, precisa ter fome de bola. Hoje, o futebol não tem mais espaço apenas e tão somente para você correr quando tiver a bola nos pés. A ocupação de espaços, ela tem que ser determinante. O jogador que não correr hoje entre 11 e 12 quilômetros por partida vai ter muita dificuldade de se manter em alto nível. Tenho muita expectativa de que a seleção brasileira possa jogar e vencer a seleção do Uruguai hoje, mas entendendo aquilo que necessariamente ela precisa fazer e não aquilo que todos nós gostaríamos que ela fizesse. E outra coisa, se observar, se uma penalidade for apontada a favor do Brasil, que o Rafinha seja o cobrador oficial e que esta seja uma determinação do treinador. Eu não gosto da ideia de que os jogadores determinem ali no momento qual será o cobrador. Esse, sem dúvida, sempre será o meu mote. A determinação, a escolha de quem vai ter aquilo que, na minha opinião, seja o mais importante, que é a cobrança da penalidade máxima, não será aleatória, será minha, a do treinador de futebol. Tenho muita expectativa de que o Brasil faça um grande jogo hoje e você terá a melhor cobertura do rádio esportivo do Brasil aqui na Bandeirantes.